Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos, queridos, amigos que nos visitam. Sintam-se muito à vontade para estar entre nós. E você que está recebendo essa palavra através da internet, de um meio de comunicação, é muito bom poder estar transmitindo a palavra de Deus a você. Abra o seu coração, Deus vai falar com você nessa hora. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Leio assim na minha versão: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amados, estamos vivendo um tempo em nossa sociedade e país, quando os cidadãos estão sendo emburrecidos. Me perdoem usar esse termo, mas não há outro que eu encontrasse, ou outro que eu conseguisse eu ter encontrado, o que eu tenha conseguido encontrar, não encontrei. Mas nossa sociedade, nós estamos vivendo um tempo quando os cidadãos estão sendo emburrecidos por uma estratégia de domínio pelo poder do sensualismo, do consumismo e da ignorância. Nossas crianças vão às escolas aprender sobre sexo, carnaval, coelhinhos da Páscoa, e que a família pode ser constituída por papai e papai, mamãe e mamãe, e que a família constituída por papai e mamãe é coisa da antiguidade, é coisa do passado. Nossos adolescentes e jovens aprendem sobre como é legal o ficar, o pegar, consciente e cidadão, quando usando a camisinha. São estimulados a ficar felizes porque o professor não foi trabalhar, precisou faltar. São dispensados, nada lhes é dado para fazer naquele tempo em que deveriam se dedicar e receber instrução acadêmica. Tudo isso tem um propósito claro: tornar nosso povo e as futuras gerações cada vez mais ignorantes, menos pensantes e críticos, mais uniformes com o pensar ditado pela máquina do governo e de uma classe que domina pelo poder econômico e social, ditando o que é certo, tendo como aliado o quarto poder, ou seja, a mídia televisiva, a televisão. Conhecimento gera conhecimento e liberdade. Eu gostaria que você, quem sabe, de alguma forma, se me chamarem, já chamam de lavador de cérebros, vocês são todos vaquinhas de presépio, problema deles, importa que você guarde alguma coisa que seja útil. Se você puder, e se você entendeu, repita até gravar: conhecimento gera conhecimento e liberdade. Uma vez só não dá. Conhecimento gera conhecimento e liberdade. Duas vezes só não dá. Conhecimento gera conhecimento e liberdade. Se saíssemos daqui e você tivesse isso firmado na sua mente, solidificado na sua razão, no teu coração, você seria livre. Não haveria nesse país quem se deixasse mais ser emburrecido. Conhecimento gera conhecimento e liberdade. Jesus foi quem disse que se conhecermos a verdade, ela nos liberta. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Ele estava falando de si próprio, mas estava também falando da palavra de Deus, a Bíblia, e estava, portanto, falando da verdade, o oposto à mentira, ao engodo, à dissimulação. É profecia bíblica que haverá um
que se levantará entre os homens como anticristo e será precedido por um movimento de uniformização do pensamento da sociedade, que não fará oposição ao seu propósito de dominação, que levará à rejeição de Deus e do seu Cristo, o Senhor Jesus. Houve um tempo em que o povo cristão protestante e depois o evangélico era tido como o povo mais culto, um povo que primava pela sua própria educação de seus filhos, um povo que tinha como ideais a liberdade de expressão, o livre exame das escrituras sagradas e a interpretação bíblica centrada no Cristo de Deus, não em teologias vãs, não em ondas do momento. Com o passar do tempo, o que vimos? Os púlpitos se tornando mais filosóficos e menos espirituais, os crentes se voltando mais para a letra e abandonando o espírito. Então começou uma corrente contrária, daqueles que queriam resgatar o lugar do Espírito Santo na igreja. Aí voltou-se mais para o poder do Espírito, para as manifestações espirituais e o dito sinal marcante e identificador inequívoco da presença do Espírito Santo, que era o falar em línguas, uma língua não dos humanos. Com isso a igreja emburreceu de um lado e embruteceu do outro. Depois veio o advento da influência do pós-modernismo e a igreja e os crentes se tornaram um nicho de mercado gospel, mais voltado para os sentidos, para o emocionalismo e para os shows. Quer encontrar os crentes? Vai no show do cantor do momento. Quer encontrar os crentes nos dias de domingo? Onde é que eles são? Ah, tem um grupinho menor aqui. E o povo evangélico, que era conhecido como o povo da palavra de Deus, os Bíblias, fomos nos tornando o povo que não faz diferença alguma. Haja visto o que acontece toda vez que vem um pleito eletivo, quando o povo tem que votar. E infelizmente a realidade é que em nossos arraiais estamos vivendo a mesma situação que o restante da sociedade. Ignorância motivada pela falta de cultura, educação de qualidade e profundidade que capacita e dá forma a cidadãos que pensam e agem de acordo com a sua consciência e não com o sentido ou os sentimentos e a inclinação da carne para as seduções do mundo. Nossas escolas seculares, confessionais, passaram a ser influenciadas pelo pensamento secular. Eram escolas confessionais, se tornaram apenas confessionais no nome. Nossos seminários confessionais, que antes davam formação e capacitação a vocacionados, se tornaram meras casas de instrução secular teológica, quando não promotoras de desvio doutrinário. Porque agora o negócio é ter diploma do MEC, se tornou a coisa mais importante do que ter uma vocação equipada com conhecimento teológico e doutrinário. Já que um seminário confessional, já não se fala mais seminários, são agora faculdades, são agora universidades. Muitos cristãos em nossas igrejas estão contaminados pela preguiça, pelo desânimo, e não se dão mais ao investimento, não investem mais nas suas vidas quanto à formação e crescimento acadêmico de qualidade e ao estudo da palavra de Deus. Esse camarada se formou no ensino fundamental ou médio, está satisfeito, ele para ali. Quando na década de 70 e 80, na década de 70, criou-se lá
a formação técnica, porque o Brasil do futuro precisaria de técnicos. Foi uma coisa linda, tinha técnico para todo lado. As escolas técnicas federais abarrotadas, e de fato era uma formação de qualidade. Eu mesmo me formei em técnico em contabilidade, e o meu diploma era reconhecido pelo MEC, com direito a ter registro no CRC e ser como um contador, só não podendo assinar balanço de sociedade anônima. Os técnicos em edificações, os técnicos em química eram absorvidos pelo mercado de trabalho. Mas o que é ser técnico hoje? Ser técnico hoje pode ser também alguém que figura em uma faculdade apenas para ter um diploma, mas que não vai significar de muita coisa. Ou não sabemos todos o que o governo federal fez ao estabelecer alguns cursos de formação técnica universitária que empresa nenhuma absorve, porque não vale para nada. Como técnico de petróleo e gás, por exemplo, que tantos jovens acreditaram, suaram e investiram, tão somente para descobrir, depois de dar dinheiro para instituições, que as empresas não contratam. Por que contratar um técnico? Fizesse ele engenharia, aí a gente pensava duas vezes. E por conta de coisas como essa, muitos são aqueles que, desestimulados, quer pela má qualidade do ensino que é proporcionado pelo Estado, quer por experiências negativas como essa, também capitaneadas pelo Estado, simplesmente estão abandonando os estudos, largando para lá. Afinal de contas, dá mais dinheiro ser jogador de futebol, dançarina do Faustão, ou quem sabe conquistar a oportunidade de fazer parte da casa mais bisbilhotada do Brasil e sair dali para ser uma futura, melhor eu não falar. Muitos cristãos estão em nossas igrejas e contaminados pela preguiça, pelo desânimo. Não se dão mais um investimento às suas vidas quanto à formação e crescimento acadêmico de qualidade. Pastor, mas crescimento acadêmico de qualidade tem que ter condição para pagar. Não tem, e não tem o fiéis, porque nós votamos naqueles que estão lá. E por que votamos naqueles que estão lá? Quando a mentira e outras vezes já tinha sido revelada, tão somente aquecendo com aquilo que nós, como povo cristão nesse país, nos tornamos emburrecidos. Amado, Jesus é o nosso exemplo maior de como deve se dar nosso estilo de vida, de visão e de existência no mundo. Diz-nos o texto do Evangelho de Lucas que lemos, que Jesus crescia em 4 áreas importantíssimas e distintas: em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que isso quer dizer para nós? E o que isso tem a ver conosco nesse tempo presente? Jesus crescia em sabedoria. Por favor, diga depois de mim: sabedoria. Desenvolvimento intelectual. O que é sabedoria? Diga: Jesus crescia se desenvolvendo intelectualmente. A palavra de Deus diz que ele era o Deus encarnado, mas ele veio a esse mundo como ser humano. Ele nasceu no ventre de uma mulher como um ser humano. Ele precisou se limitar à limitação, ou se ater à limitação que qualquer outro ser humano tinha. Ele precisou desenvolver a sua capacidade intelectual como qualquer ser humano. A palavra de Deus diz que ele deixou a sua glória para habitar entre nós como ser humano, experimentando tudo o que qualquer outro ser humano tem experimentado, experimentou desde sua criação.
desde que a mulher gerou o primeiro ser humano no seu ventre. Jesus crescia, ou seja, ele se desenvolvia intelectualmente, ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura. Por favor, diga estatura. Desenvolvimento físico. Jesus se desenvolvia fisicamente. Ele tinha uma missão a cumprir. Aquela missão demandaria energia e vigor. Ele crescia em desenvolvimento, ou seja, ele se desenvolvia fisicamente. Jesus crescia em graça diante de Deus, diz a palavra. Diga, graça diante de Deus. É desenvolvimento espiritual. O que é crescer em graça diante de Deus? Diga, desenvolvimento espiritual. Jesus desenvolvia-se espiritualmente. Quantas vezes lemos que Jesus deixava todos para estar só ele e o Pai? E ele crescia em graça diante dos homens. Diga, graça diante dos homens. Referência ao crescimento social e emocional. Jesus crescia social e emocionalmente. Observemos que o crescimento espiritual, amados, é apenas uma parte do processo amplo do ser humano, de desenvolvimento. Não podemos enxergar somente esse aspecto do desenvolvimento humano, não podemos destacá-lo dos outros, mas integrá-lo aos outros aspectos da vida. E é aí que temos errado tanto. Se por um lado focou-se tanto no espiritual e deixou-se o intelectual, se por um outro lado focou-se tanto no intelectual, crendo, não, só a palavra, e o espírito nada, nenhuma coisa nem outra, produziu o crescimento espiritual necessário. Somente poderemos obter um pleno desenvolvimento espiritual se o associarmos ao crescimento intelectual, físico, social e emocional. Se negligenciarmos qualquer uma dessas áreas, estaremos pondo em risco o desenvolvimento das outras. E é exatamente isso que foi feito por muito tempo. Por outro lado, sempre que conseguirmos algum avanço numa dessas áreas, isso terá efeito sobre todas as demais e elas andarão juntas. É fundamental que nós, os cristãos, não limitemos a nossa experiência cristã confinando o Senhor Jesus num compartimento religioso, crendo que um pouquinho de Bíblia todo dia é suficiente para manter o diabo afastado. É preciso que a cada dia venhamos dar mais, ou melhor, venhamos dar maior controle ao Senhor sobre todos os aspectos do nosso ser. Nós aprendemos a um dia desse que Deus requer que nós lancemos tudo sobre o altar. É isso que torna a vida cristã dinâmica, ao invés de estática, e evita que nosso fervor espiritual se arrefeça, ou seja, que diminui, e que sejamos corrompidos pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Cada um de nós está num nível em nossa jornada de desenvolvimento, de modo que não devemos ficar nos comparando uns aos outros, até porque o desenvolvimento em uma das áreas não faz ninguém maduro. Não é porque a pessoa é catedrática, faz dela madura. Não é porque a pessoa é espiritual, fala em línguas, tem dom disso, daquilo, aquilo outro, que ela é madura. Isto não é sinônimo de maturidade. Jesus crescia em todas as 4 áreas, diz o texto. Por favor, se você já entendeu até aqui, talvez você já possa dizer: o crescimento intelectual não traz maturidade espiritual,
O crescimento espiritual não traz maturidade intelectual. Você pode repetir isso? Sem errar? Então pensa nisso que você está repetindo. O conhecimento, não é o crescimento, falei errado. O conhecimento, perdoe, vamos falar direito agora. É o óculos, irmão, esse óculos meu aqui. O conhecimento, tá vendo? O óculos também não traz maturidade, tá vendo? Por favor, se você entendeu, o conhecimento intelectual não traz maturidade espiritual. E o conhecimento espiritual não traz maturidade intelectual. Isso. O conhecimento intelectual não traz maturidade espiritual. Você pode conhecer a Bíblia de trás para frente. Eu conheci ateus que sabiam trechos e trechos e trechos da Bíblia. O camarada era melhor do que eu, porque eu tenho maior dificuldade com referenciais. O cara citava capítulo, livro, capítulo e versículo, mas ele não era espiritual, ele era ateu. E eu conheci pessoas iletradas, pessoas que não sabiam sequer ler e escrever, mas eram cheias do Espírito Santo, mas não tinham cultura, não tinham saber intelectual, não saberiam discernir a respeito de algumas questões cruciais da vida humana no contexto de sociedade. Jesus Cristo disse: conheça a verdade e você não será prisioneiro da mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus sabia do que estava falando, porque desde criança ele crescia em sabedoria. Que sabedoria é o quê? Desenvolvimento. Vamos dizer isso para não esquecer: sabedoria é desenvolvimento intelectual. Crescer em sabedoria é desenvolver-se intelectualmente. Uma frase, a palavra de Deus diz que quando Jesus, os pais pensam que ele está lá voltando para casa, eles foram até o templo, e Jesus tinha 12 anos, é a fase, a época que se vai ao templo, primeira vez lá, normalmente é assim, e quando os pais estão voltando, alguns dias já do caminho, ou seja, os pais não tinham notado a ausência do filho, e aí eles dão conta e voltam uma jornada enorme para Jerusalém, para procurar uma agulha no palheiro. A multidão acorreu para Jerusalém naqueles dias, achar Jesus como? E de tanto procurar, resolveram chegar até o templo, e quando chegam no templo, encontram Jesus conversando com os mestres lá no templo, e os mestres estavam impressionados com o conhecimento de Jesus. Ele sabia o que estava falando, porque desde criança ele crescia em sabedoria, desenvolvimento intelectual. Uma frase atribuída a Monteiro Lobato diz: quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Quem não lê não vai falar bem o português. A gente fomos, a gente viemos, a gente comemos, a gente subimos, a gente descemos e por aí vai. Por quê? Porque não lê. A minha geração aprendeu que ler massageia uma coisa chamada cérebro e faz ele ficar forte. É assim que a gente aprendia quando criança. Então lê bastante, porque você vai ficar inteligente. Lê bastante, porque você vai aprender a falar melhor do que muitos outros que não leem. E essa frase atribuída a Monteiro Lobato é muito interessante. Quem mal lê, ou seja, quem quase não lê, né? Quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Vai ver as coisas de forma equivocada, então vai ver mal. Quem
não quer estudar está sempre refém de quem estudou e usa esse poder para subjugar os demais pela ignorância. Por isso que o Brasil está tão emburrecido. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: ou não sabeis, diz o apóstolo Paulo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quantos são, amados, os crentes que não fumam, não bebem, não usam drogas, se gabam por isso, mas estão morrendo com as suas veias entupidas de gordura, ou ficando cegos ou aleijados pelo diabetes devido ao excesso de açúcar? Quantos têm insônia e vivem tensos e sofrendo de dores crônicas de cabeça por excesso de cafeína? E a ciência está aí a denunciar todas essas coisas, e os crentes continuam morrendo, um número significativo dessas doenças, enquanto nos gabamos que nós não temos AIDS, nós não temos alcoolismo, nós não temos drogados, mas estamos morrendo com isso. Tem gente que não morre por causa da maconha e da cocaína, mas morre por causa da mulher do diabo, né? Você conhece a mulher do diabo? Não? Diabetes é o nome dela. A palavra de Deus diz que Jesus crescia, ele crescia em estatura, desenvolvimento físico. Tem crente que não está cuidando da saúde, ele come. Eu não posso é beber, mas comer eu posso. Qual é a máxima que nós conhecemos a respeito dos nossos encontros sociais? Crente não bebe, mas crente come. Não é? Fala aí, o preparador físico. Jesus, amados, crescia em estatura, desenvolvimento físico. Mas para crescer em desenvolvimento físico, é preciso também ter uma ordem social que garanta isso às nossas crianças. E para isso acontecer, é preciso que sejamos cidadãos conscientes, cidadãos que se desenvolvem, cidadãos que não se permitem ser emburrecidos. Quantos são os crentes que se envolvem em discipulado e estudam a palavra de Deus? A maioria vão aos cultos de mendigos. Eu não disse outra coisa, não, eu disse cultos de mendigos, quando apenas pedem prosperidade. Ou aos cultos sociais, quando encontram as pessoas de seu relacionamento em um lugar seguro, mas não se envolvem num grupo pequeno de crescimento, ou numa escola bíblica nas igrejas que a têm, ou nas reuniões de células nas igrejas que as têm, para estudo e compartilhamento da palavra de Deus. Não, vão aos cultos de mendigo e os cultos de reunião social. Pela tradição no nosso país, domingo à noite. Quantos são os crentes que dedicam tempo para orar, e quantos jejuam das coisas terrenas com o objetivo de consagração da sua vida para buscar maior domínio sobre a carne, sobre a influência do mundo e a sedução do diabo? A palavra de Deus diz que Jesus, ele crescia em graça diante de Deus, ou seja, desenvolvimento espiritual. Inúmeras vezes nós vemos Jesus destacando para ficar sozinho, ele e o Senhor. Antes de começar o ministério, ele passa 40 dias e 40 noites jejuando, uma preparação espiritual para uma jornada de 3 anos que ele vai empreender. Em nossa sociedade globalizada, estamos cada vez mais antissociais e mais cibernéticos. As chamadas redes sociais criadas pela internet nos fazem cada vez mais afastados um do outro, ainda que sob a propaganda de nos aproximar.
Cada vez nos tornamos menos afetivos, menos emocionais, recebemos imagens e sons que nos brutalizam, fazem com que nos tornemos cada vez mais focados, centrados em nós mesmos e em nosso mundo privado, mas ainda assim influenciados pelo sensualismo e pelo consumismo. Os crentes estão cada vez mais conectados ao mundo virtual, transmissores de correntes de misticismo gospel, sabe aquela? Essa semana foi sexta-feira, à noite, já quando ia dormir, fui dar uma orientação a uma pessoa pelo WhatsApp, e aí vi que um parente meu, crente, me mandou uma mensagem. Foi quanto tempo não ouço parente meu? E quando eu vou ler uma mensagem: orem pelos cristãos na Índia, porque os budistas mataram 20 cristãos noite passada, e eles estão prometendo que vão matar mais 200 amanhã, e o objetivo deles é queimar 200 igrejas, e ora, e assinado lá uma fulana de tal, membro da junta de missões. Na mesma hora, WhatsApp: Abraham, Hyderabad, Índia. Abraham, porventura aconteceu isso aí, assim, você tomou algum conhecimento? Falou: pastor Cláudio, isso aí já tem anos que aconteceu. Há anos, pastor. Mas por quê? É porque toda vez que eu recebo uma informação, eu procuro saber a verdade. Falei: nada não, Abraham, recebi uma mensagem falsa aqui, isso é um hoax, larga para lá. Vamos lá para o meu parente, querido, irmão do meu coração, amado do Senhor Jesus Cristo, pudesse eu te dava um cascudo, se fosse minha ovelha eu ia querer te dar uma cajadada. Como é que você se presta ao trabalho de uma hora dessa, você copiar e colar uma mensagem desse nível, com essa gravidade, sem procurar saber de onde veio isso e qual é o fundo de verdade desse troço? Isso é mentira. Para de ficar transmitindo isso. Manda mensagem para todo mundo agora, para dizer que esqueça isso, é mentira, eu passei a mentira. Vamos ver se você vai ter coragem de fazer isso? Duvido. Para todo mundo: me perdoem, essa mensagem que eu retransmiti não é verdadeira. Duvido. Porque quem não cresce em espiritualidade, quem não cresce em conhecimento, quem não cresce em graça diante de Deus, não vai crescer diante dos homens. Será um mentiroso, será alguém que é covarde, será alguém que é ignorante, será uma vaquinha de presépio, será alguém que não terá o verdadeiro caráter de um frutífero discípulo de Cristo. Os crentes estão cada vez mais conectados com esse mundo virtual, transmissor dessas correntes de misticismo gospel, e cada vez menos transmissores do evangelho que se faz pelo exemplo de vida. Mas exemplo de vida precisa ser visto, compartilhado pessoa a pessoa, através de um relacionamento humano, sabe, o tete a tete. No testemunho de vida que é vivenciado pelos que o conhecem, e por isso se faz poderoso testemunho para impactar os perdidos. Não é coisa que fica se mandando por mensagenzinha de WhatsApp: fulano, o que aconteceu com você? Encontrei Jesus. Como assim? Agora eu não sou mais. Lembra que eu era assim? Rapaz, é mesmo? Como é que você está? Até mais gordinho. Vou dizer para você por quê. Porque Jesus entrou na minha vida e Ele me transformou, Ele me deu salvação, Ele me deu vida eterna. Eu conheci a verdade e fui liberto. Estou liberto das drogas, estou liberto dessa mentira que o mundo prega, dizendo que o homossexualismo é uma doença. Não prega que é uma doença, prega que é o quê? Que a pessoa nasceu assim. Então vamos rasgar a Bíblia, porque a palavra de Deus diz que Deus criou homem e mulher.
Mas a gente não pode mais falar isso, porque falar isso significa sofrer perseguição. Como uma psicóloga cristã lá do sul do Brasil está sofrendo essa perseguição, o Conselho Federal de Psicologia querendo caçar o registro dela, só porque ela crê que Jesus Cristo transforma, ainda que ela não clinique usando da sua expressão religiosa. Perseguição. A palavra de Deus diz que Jesus crescia em graça diante dos homens, e crescer em graça diante dos homens significa ser referencial, melhor, referencia crescimento social e emocional. Jesus crescia social e emocionalmente. Onde Jesus ia, multidões acorriam a ele. Você vai dizer assim, claro, ele fazia um monte de milagre. Vá ler a Bíblia para você aprender antes de falar besteira. Muitos depois passavam a acompanhá-lo porque viam o poder de Deus manifesto na vida dele, sim, mas muitos iam atrás dele para ouvir a palavra de Deus que era transmitida por ele de modo ímpar. Eles nunca tinham ouvido alguém falar com tanta autoridade e com tanta simplicidade e com tanta profundidade que o mais simples conseguiu entender. Olhemos para a nossa sociedade e para o mundo e aí responda: quem é você nesse contexto? Você é um alienado social, intelectual, emocional e espiritual? Você diz, não, eu não sou alienado, eu até não tenho cultura, mas alienado espiritual eu não sou. Mas acontece que Jesus crescia em graça, em sabedoria, crescia em estatura diante dos homens e diante de Deus. Ele não crescia espiritualmente, ponto. Ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante dos homens e diante de Deus. Ele não crescia, ele não ia para academia e marombava para ficar grande, forte, musculoso e ser o cara, o chamador de atenção das meninas, ficarem, olha lá. Tem muito crente que gasta horas em academia e quando lê a palavra de Deus muitas vezes é na igreja. Quem é você nesse contexto de sociedade, de mundo? Quem é você? Um alienado social, intelectual, emocional e espiritual? Ou um agente de transformação que não para de crescer e de promover crescimento? Porque a palavra de Deus diz: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E o crente deve crescer em sabedoria, ele deve crescer em estatura física, saúde, ele deve crescer em graça perante os homens, relacionamento social, e perante Deus, relacionamento espiritual. Jesus nos comparou a sal e luz. Que comparação Ele faria hoje em relação a você? Que mudança para melhor nossa sociedade e país viverá se depender da da postura que você tem expressado, à luz do que você acaba de receber da parte de Deus. Você pode responder isso para Deus nessa hora? E você pode refletir sobre isso por um pouquinho? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e diante de Deus. Ele crescia em sabedoria. Você precisa crescer, você precisa desenvolver intelectualmente. Você precisa parar de ficar lendo gibi, mangá e começar a ler livros
livros de verdade. Você precisa começar a ler autores que vão transmitir sabedoria, desenvolver você intelectualmente, dar a você a capacidade de desenvolver um senso crítico, para que você possa olhar a sociedade, para que você possa olhar o contexto político, para que você possa olhar ao seu redor e ter um senso crítico a respeito das coisas. Jesus crescia em estatura. Nós precisamos desenvolver fisicamente, desenvolver um estilo de vida saudável, acabar com essa tradição maldita de crentes que morrem por causa de infarto, veias entupidas de tanta gordura, doenças causadas por causa do sal, causadas pelo sal, causadas pelo açúcar em excesso no corpo, causadas pelo café, pelo refrigerante, pelas guloseimas que indiscriminadamente são ingeridas. Parar de ficarmos sendo hipócritas e dizer: não bebo, não fumo, não sou viciado nisso, naquilo, naquilo outro. Mas para sobreviver, não pode parar de tomar o remedinho para pressão. Temos que olhar para esses exemplos e dizer: não será assim comigo. Eu vou ter um desenvolvimento físico que me gere saúde. Jesus crescia em graça diante de Deus. Ele tinha um desenvolvimento espiritual. Jesus mantinha comunhão com o Pai. Jesus orava. Jesus conhecia a palavra. Ele crescia em graça diante dos homens. Ele tinha um desenvolvimento social e emocional constante. Jesus era alguém que gostava de gente e de estar no meio de gente. Tem gente que gosta de estar na frente de computador. Tem gente que gosta de estar na frente de cachorro, de gato, de cavalo, de boi, mas não gosta de estar na frente de gente. Tem gente que gosta de estar atrás de uma cadeira, de uma mesa, com telefone, máquina de escrever, trabalho, mas não gosta de estar numa festa, num momento de comunhão da igreja, não gosta de estar no aniversário de um irmão querido, ou de pessoas do relacionamento, onde teriam a oportunidade de falar de Jesus e dar seu testemunho. O primeiro lugar que nós vemos Jesus estando em convívio social foi numa festa de casamento. E tem crente que não gosta disso, parece que se esconde, não desenvolve a si mesmo socialmente, não tem um desenvolvimento social nem emocional. São pessoas que são travadas, são aprisionadas, ancoradas, por causa de uma decepção, de uma frustração, de coisa vivida no passado. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas são passado, tudo se fez novo. Ele crescia em sabedoria, desenvolvimento intelectual. Se você não quer estudar, se você não quer ler, se você não quer pesquisar, se você é aquele aluno que vai para a escola, que vai para a faculdade para maçoretar o trabalho dos outros, você pegar o trabalho dos outros de há anos atrás, vou lá na biblioteca, pego lá aquela tese, pego lá aquela monografia que alguém já fez, troca umas meia dúzia de palavras daqui para ali, para cá, usa a mesma referência bibliográfica, pum, está lá meu trabalho, pronto, venci. É apenas a formação de mais um medíocre, que quando tiver que provar conhecimento intelectual não terá, que não passa por uma entrevista,
porque não sabe sequer falar a sua língua nativa. Não lê a Bíblia, não tem desenvolvimento espiritual, não tem tempo de oração para estar com Deus, não tem desenvolvimento físico, não tem disciplina quanto ao que come. E não se desenvolve social e emocionalmente. As experiências negativas do passado já aprisionaram de tal modo que quer viver paz, equilíbrio e satisfação, mas sem desenvolvimento emocional, social, intelectual, espiritual, físico. Quem você é nesse contexto? Um alienado? Uma alienada? Ou um agente de transformação que não para de crescer e promover crescimento? Que mudança para melhor nossa sociedade e país viverá se depender de você, à luz do que você acaba de receber da parte de Deus. Queremos tanto de Deus, mas a razão de estarmos nesse mundo ainda é darmos prazer ao coração de Deus, é termos um relacionamento com Ele que dê prazer ao seu coração, é Ele olhar para nós e dizer: ali está o filho e a filha que eu gerei em Cristo Jesus, meu filho, o Salvador que eu lhe enviei a eles, o remidor, e que eu não os tirei do mundo e trouxe direto para o céu, porque quero que eles sejam a minha imagem e semelhança, para que eles façam a diferença lá, para que aquele mundo que eu criei, que foi deteriorado, destruído, desfigurado pelo pecado, se torne melhor. E aqueles que estão escravizados na ignorância, no pecado, na sedução da carne, do mundo e do diabo, sejam libertos pelo testemunho deles, no poder da minha palavra e do meu Espírito. O que o Senhor tem a dizer quando olha para mim e você? Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.